Olá, amigos. Este é o canal do Zaraba. Agradeço a todos pela paciência de me ouvir, principalmente aos novos inscritos, a quem agradeço por essa participação. Pois bem, hoje, dia 15 de agosto, nós católicos celebramos com muita alegria a ascensão de Nossa Senhora aos céus, de corpo e alma. Nossa Senhora, cujo nome vem sendo vilipendiado dia, assim como de Jesus Cristo, Espírito Santo, por esses comunistas, esses ateus, esses ímpios, difamando e vilipendiando o nome sagrado de Nossa Senhora e de Jesus Cristo. Nosso Salvador, aquele que desceu dos céus e ofereceu-se em sacrifício para nos livrar da escravidão do mal. Então hoje é um dia de alegria da passagem de Nossa Senhora do mundo terreno para o mundo celestial. Nossa Senhora, que é padroeira do Brasil, do México, consagrada, né? E que foi dito, está lá em Lucas, né? Que ela, o Magnificat, que ela seria conhecida pelas gerações vindouras como a bem-aventurada. Ela é chamada pelo Todo-Poderoso como bem-aventurada. É a rainha dos céus e da terra, dos anjos e de todos os santos. No entanto, muitos renegam, principalmente muitas igrejas de denominações pentecostais, renegam o nome de Maria. Quem renega a mãe, renega o filho, renega o pai. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, essa trindade, consubstanciado na unidade de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, o não gerado, desceu dos céus para a trajetória na terra que bem conhecemos, as suas pregações e o seu sacrifício, pior dos tormentos, que é a crucificação. Pois bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre esse tema que é muito recorrente, o fim dos tempos. E hoje, há inúmeros canais no YouTube, com milhares e milhares de seguidores, 300, 500, 700 mil seguidores, que apelam para esse evento, linkando fatos que acontecem no mundo com algumas profecias apocalípticas. E de fato, alguns eventos casam com as profecias que Jesus e que o próprio Apocalipse prediz. Por exemplo, os sinais nos céus. E também a apostasia. A apostasia tomando conta do mundo. Seria o sinal dos fins dos tempos. E hoje nós assistimos o ataque violento aos cristãos em todo o mundo. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, ao ponto de formulação de leis que contraria tudo que aquilo que a cultura cristã entregou ao mundo ocidental. Se nós temos propriedade privada, se nós temos família, se nós temos a liberdade, ainda que
agora também sendo atacada, devemos agradecer à Igreja Católica. Ela que nos livrou da escravidão, livrou muitos dos escravos de Roma e que lutou para que o homem trilhasse o caminho da santidade aqui na Terra. É claro, a Igreja Católica sofreu cismas desde o início da sua fundação. Ela vem sendo atacada, mas permanece até hoje, em 2 milênios. E dela também, no cisma na Idade Média, saíram os protestantes, a partir de Lutero, Calvino e outros. E agora nós temos, não se sabe nem o número de denominações cristãs em todo o mundo, fora da Igreja Católica. Uns dizem 30 mil, outros dizem 50 mil. O sujeito aí acha que pode abrir uma igreja, vai lá, abre a igreja e acaba atraindo os incautos para a sua congregação. E cada uma delas diz que cada um defende que a sua igreja é a verdadeira. Mas apenas a católica é a religião instituída por Jesus Cristo através de São Pedro, primeiro pontífice. Está nos evangelhos: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Então, esses canais, eles utilizam o medo, o terror, mesma tática usada pelos comunistas para atrair seguidores e desviá-los de suas crenças para outra crença que é a deles. Eles estudam a Bíblia, pegam versículos da Bíblia e linkam com esses eventos e colocam o terror. Saia das igrejas. Vá para o mato. Vá para os campos. A marca da besta. O anticristo está por vir. Faz elucubrações de que alguns personagens da política mundial seriam o anticristo, como Macron ou sei lá o quê. E também de que se apegam também a uma profecia, me parece que de São Malaquias, que os fins dos tempos haveria 2 papas, que seria o último, antes da chegada do anticristo. Isso está embasado no milenarismo. Vou mostrar aqui para vocês, né, que uma ligeira pesquisa, né, esse milenarismo é a antiga visão religiosa segundo a qual o tempo caminha linearmente e chega a um final. Os antigos egípcios, os mesopotâmios, os indo-arianos e outros povos compartilham essa perspectiva fatalista da temporalidade. Entre 1500 a.C. e 1200 a.C., Zoroastro, na Pérsia, propôs um novo paradigma. O final dos tempos traria um novo mundo de paz e felicidades. Os povos semitas também tinham essa visão, que inspirou seus diversos apocalipses, sobretudo os grupos essênios. Entre os primeiros cristãos, o milenarismo difundiu-se pela Ásia Menor e no Egito, a partir do século III, com base nas palavras do livro de Apocalipse, de João de Pátimos, Apocalipse 20, versículo 3 e 4, os seus adeptos acreditavam que após o tempo de Satanás, o reino de Messias duraria 1000 anos na Terra. Tal crença, originada no messianismo judaico, supunha que após esse período o demônio retornaria para ser morto para sempre, quando se instauraria definitivamente o reino celeste. Ressalte-se que naquele momento, para essas pessoas, as perseguições dos imperadores pagãos pareciam confirmar a vinda messiânica posterior aos sofrimentos vividos. O movimento encontrou adeptos em figuras como Justino, Irineu e Lactâncio, importantes escritores cristãos. Com a consolidação da Igreja de Jesus Cristo, confiada ao apóstolo Pedro,
Igreja Católica Apostólica Romana, o milenarismo reagiu, tornando-se uma seita separada. Ao se confirmar essa institucionalização sob o governo do imperador Constantino, o movimento perdeu importância, pois a vinda do Messias tornou-se uma realidade indefinida e distante. Vemos aqui, esse milenarismo cristão baseia-se no livro do Apocalipse, Revelação, atribuído a João de Patmos, que se calcula ter sido escrito por volta do ano 90 depois de Cristo, especificamente no capítulo 20, onde se lê que o diabo permanecerá preso em um abismo durante 1000 anos, durante os quais Cristo reinará junto com os mártires e com aqueles que não tenham adorado a besta. Depois o diabo será libertado por um breve tempo e levantará contra Cristo as nações de Gog e Magog, manchando sobre a besta e cercando o acampamento dos santos. Então cairá fogo do céu e consumirá o diabo, a besta. Em seguida correrá o juízo final, quando todos os mortos ressuscitarão e comparecerão diante do Cristo, que os julgará segundo suas ações. Os que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida serão destruídos eternamente. Esse tempo de 1000 anos, citado no livro do Apocalipse, tem sido calculado pelos milenaristas de distintas maneiras. A ideia de um milênio sobre o reinado de Cristo na Terra tornou-se parte importante da teologia cristã. Em seus três primeiros séculos, e já no século II surgiram seitas cristãs, como a dos montanistas, pregando o breve retorno do Cristo. Mas logo instalou-se a polêmica acerca da época e da natureza desse reinado. Agostinho de Hipona refutava os que esperavam o rápido advento do milênio, argumentando que Cristo havia dito que ninguém pode conhecer esse dia e essa hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas apenas o Pai, como está escrito nos Evangelhos. Mas havia quem rejeitasse o milenarismo como Eusébio de Cesareia, e aparentemente foi sua opinião que influenciou a forma com que a Igreja passou a tratar os milenaristas com crescente reserva. Ainda assim, em que pese sua condenação extraoficial, o milenarismo manteve-se vivo e presente nas crenças cristãs, como atesta o movimento encabeçado por Docínio de Novara, no século XVI, e o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade, escrita pelo jesuíta chileno Manuel Lacunza, em 1790. Em 1595, as profecias de São Malaquias, supostamente datadas do século XII, fixaram a data do fim do mundo através de uma lista de papas. De acordo com essas profecias, após o Papa Bento XVI, haveria apenas mais um ou dois pontífices antes do final dos tempos. Durante o século XX, algumas igrejas evangélicas fundamentalistas e as testemunhas de Jeová retomaram as teses milenaristas, pregando o iminente retorno de Cristo. Pois bem, meus amigos, veja, é isso aí. Lembre-se, né, que antes do ano 2000 também foi crescente uma onda no mundo sobre o fim dos tempos, que poderia ser o ano de 2000, pregada justamente por esses milenaristas. Fato é que estamos vivendo uma espécie de época, uma era, aliás, pré-apocalíptica, em função da iniquidade que toma conta do mundo. Essa nova ordem mundial que quer estabelecer-se, tirando a velha ordem, que é... Qual é essa ordem? Ele vai substituir, essa nova ordem quer substituir a ordem vigente, que é da cultura ocidental, baseada na Igreja Católica, no cristianismo, fundamentalmente na família, em Deus, família, trabalho, propriedade privada. E esses pilares estão sendo atacados, dinamitados por essa cultura comunista. O comunismo é uma cultura de mais de 100 anos. Eles mudam
as suas cores, os seus discursos, as suas narrativas, de acordo com a história, com a própria evolução dos tempos, para continuar a sua pregação e a sua tentativa de estabelecer um governo único e subjugamento de todas as populações sobre uma ditadura perene, com controle total de todas as ações e determinando o comportamento social. Eles atacam a base da família cristã, através de agendas encabeçadas pela ONU e pelas suas agências, como impondo leis de aborto, como aconteceu agora recentemente na França e na Itália, e nos Estados Unidos, agora temos a Argentina, e aqui no Brasil também, até mesmo esses ministros do STF que estão a serviço desses comunistas, também querem impor todo tipo de leis contrárias aos ensinamentos bíblicos, como casamento gay. Casamento é entre homem e mulher. Não tem nada contra a opção sexual de quem quer que seja, mas pela Bíblia a união de mesmo sexo é uma abominação diante de Deus. Então, além disso, temos aí a identidade de gênero sendo ensinada nas escolas e a sexualização precoce das crianças e pré-adolescentes, que vão transformar esses indivíduos no futuro sem sentido de vida, serão apenas marionetes na mão desses controladores do mundo. Temos várias outras ações, né? Nós temos aí a própria igreja tendo esse cisma, mais um cisma dentro da igreja, desde que foi infiltrado um grupo grande de comunistas dentro da igreja. Só nos Estados Unidos foram 1.100 jovens homossexuais que foram introduzidos na igreja católica para destruí-la por dentro, pelo Partido Comunista Americano. Claro, isso foi uma tática e um desejo de Stalin, né, para destruir a igreja, porque o comunismo e a maçonaria, o objetivo delas é destruir a igreja católica, porque é o pilar da civilização ocidental. Então, tudo isso nós estamos vendo acontecer. A apostasia, né, e todos esses fatos, né, ameaça de guerra entre as nações, pestes, terremotos, estão descritos em Mateus, nas palavras de Jesus, que esse tipo de acontecimento seria prenúncio da proximidade do fim dos tempos, da sua segunda vinda, né, de uma definição de Deus sobre os rumos da humanidade e a derrota para sempre do mal, estabelecendo um reino celeste de paz e amor, de acordo com o nosso Deus Todo-Poderoso, com Jesus. Agora, esse tempo de tribulação, que é também narrado por vários santos que tiveram essas visões, como São Pio de Pietrelcina e a própria Nossa Senhora e suas aparições pelo mundo afora, haverá 3 dias de trevas. Essa tribulação, isso aí, como Jesus mesmo disse, nem os anjos nem o Filho sabem o dia que vai ocorrer essa tribulação, apenas o Pai. Então, de forma que todos serão pegos de surpresa. E apenas há uma recomendação, que é do próprio Jesus Cristo. Aquele que perseverar na fé será salvo. Então, meus amigos, nós confiamos, nós temos fé em Jesus Cristo, pode cair os céus, podem cair as estrelas, se nós
temos fé em Jesus Cristo, e nós estamos em estado de graça, é o que importa. Nós vamos morrer de alguma forma ou de outra, nós morreremos, todos nós. O que nós temos que perseguir é esse estado de graça, e termos Deus no nosso coração e aplicar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O principal deles que é amar o próximo como a nós mesmos. Rezar pela conversão dos pecadores e trabalhar nesse sentido. Então não importa quando será o fim dos tempos. Nós estamos já numa tribulação e essa falsa pandemia criada pelo Partido Comunista Chinês está sendo utilizado justamente para impulsionar as agendas de dominação e de destruição da família cristã, das economias emergentes e do trabalho, colocando o Estado como seu próprio Deus, como já acontece na Coreia do Norte e na China, onde o líder máximo é adorado pela população. Aliás, eles obrigam a população a adorar esses líderes como se fossem o próprio Deus. Enfim, não devemos temer, como Jesus disse, não temais. Se você está em estado de graça, se você confia em Jesus como seu Salvador, se você confia em Nossa Senhora, nossa advogada, diante do juízo, se você confia na igreja, você não deve temer nada e não deve tomar atitudes impensadas e nem seguir essas falsas orientações praticadas por esses youtubers que se julgam senhores da verdade. Não tome decisões apressadas. Pesquise bem antes, consulte o seu coração, consulte Jesus sobre as suas necessidades. Jesus disse: pedi e obtereis, batei a porta e ela se abrirá. Mas é aquele que tem fé, aquele que está em estado de graça. Deus, Jesus, jamais vai deixar os seus filhos entregues a aqueles que nos querem destruir. Jamais vai abandonar seus filhos. Jamais. Então é nisso que nós temos que ter fé. E sigamos a vida, buscando o caminho do estado de graça. Sempre, sempre. É isso aí. Um grande abraço e que Jesus te abençoe, você, sua família, seus amigos, e que Nossa Senhora, cuja ascensão nós festejamos hoje, cubra todos vocês com seu manto sagrado. Até o próximo vídeo. Obrigado.